Fala aí, eu sou o Luiz Otávio, você está nos Dois Faladores e hoje Romário é uma das principais figuras do futebol nacional, não apenas pelo seu talento com a bola, mas pelo grande personagem que ele se tornou ao longo do tempo, e era esperado que em algum momento um documentário sobre ele saísse. Pois bem, na última quinta-feira a Max liberou os dois primeiros episódios de Romário, o Cara, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, não deixe de se inscrever e clica no sininho para receber as notificações, que toda semana sai pelo menos um vídeo novo aqui no canal. E lembrando que a gente está na campanha, né, para recuperar o número de inscritos e até superar o número de inscritos que a gente tinha no canal antigo, então é fundamental que você se inscreva e compartilhe o nosso vídeo, o nosso canal. É só uma observação, é só uma infeliz coincidência a Ana não estar aqui no dia que a gente vai falar sobre futebol ou sobre um jogador de futebol, tá? Ela passou lá por umas questões médicas, nada também preocupante, só não dá para ela estar aqui com a gente hoje. E é isso. Então vamos começar a falar sobre esse documentário. Vai ser um documentário de 6 episódios. Os dois primeiros já saíram na última quinta, então a gente vai ter mais 2 na próxima semana e mais 2 na outra semana, né? Assim como eu falei no início do vídeo, o Romário é uma figura que todo mundo de alguma maneira já ouviu falar. Não tem quem não tenha ouvido falar sobre o Romário, não tem quem não saiba quem é o Romário, que já tenha ouvido alguma coisa que o Romário falou, e era muito normal que em algum momento uma produção tentando falar um pouco sobre a história dele saísse, alguma produção tentando contar a história desse cara saísse. Eu acho que faz muito sentido, eu acho que faltava inclusive isso nas produções nacionais. A gente vê muitos documentários sobre atletas lá de fora, sobre pessoas dos esportes importantes lá fora. E sobre o Brasil era muito raro disso aparecer. A gente tem aí, né, documentários falando do Senna, começando a surgir mais recentemente, mas é difícil você ver produtos nesse sentido, e aí é um grande acerto da Max resolver fazer esse documentário. Se não me falhar a memória, o roteiro, a direção é do Bruno Paiva, que foi até uma escolha muito, já falando, né, de roteiro e direção, foi uma escolha muito bacana que ele fez nos 2 primeiros episódios, porque existe ali a tendência de você cair numa certa armadilha de querer começar desde lá do inicinho para falar sobre a vida daquela pessoa, e aí você às vezes tentar cair num sensacionalismo até meio barato, e não é isso que o documentário faz. Eu não sei se ele vai querer aprofundar questões da infância do Romário, não me parece ser isso, mas se for, ele também escolheu não colocar no início da série, e eu acho que funciona muito bem. A série já começa com o Romário falando, e logo depois quem aparece falando é o Roberto Baggio. Né? E aí, se você não sabe quem é Roberto Baggio, se você é de uma geração que não sabe quem é Roberto Baggio era o atacante da Itália, o principal atacante da Itália na Copa de 94, na final da Copa de 94, quando o Romário bate o pênalti, inclusive, não só ele, os outros jogadores da seleção também, mas o Baggio acaba perdendo o pênalti, e o Brasil se torna campeão com a perda desse pênalti pelo Baggio, que era um excelente jogador, inclusive, quem acompanhava diz que ele jogava muito. Aqui no Brasil ele ficou marcado pela perda desse pênalti, mas que era um grande jogador, e aí o documentário já aparece com esse cara falando sobre o jogo em si, e eu acho que isso já dá o tom. Assim, eu acho que você conseguir botar no início do documentário sobre o cara, justamente falando sobre ele, a principal figura de oposição a ele, né, de antagonismo a ele no principal título da carreira desse cara, já mostra que o documentário não tá para brincadeira. E aí, já que eu falei do Baggio, assim, é incrível a quantidade de gente que aparece para falar sobre o Romário só em 2 episódios. Né, você tem lá um monte de gente do PSV, você tem o Koeman, você tem o Borgels, eu não consigo falar direito o nome do diretor do PSV na época, mas você vai ter, e aí, né, parênteses aqui, né, pro vascaíno, o primeiro episódio desse documentário é uma coisa de louco, porque quando você menos espera aparece Roberto Dinamite falando, né? E o primeiro episódio, inclusive, numa das dedicatórias que é feita no primeiro episódio, é dedicado ao Roberto Dinamite, então você já tem logo de cara o Roberto Dinamite, assim, e aquela imagem que a gente costumou a ter do Roberto Dinamite nos últimos anos, daquele cara de um clima leve, um clima alto astral, já com a idade tomando conta dele, mas que o cara tá ali na boa vontade, de uma maneira leve, espontânea, falando de um cara que jogou com ele. Aí depois você tem o Giovanni, que é uma figura que ultimamente tem sido mais difícil da gente encontrar nas redes sociais, até participando de programas pela questão de saúde que ele enfrenta, que
se Deus quiser vai dar tudo certo. O próprio Jorginho, que é uma figura que ficou marcada no Vasco como jogador, mas também como técnico, a gente gostando ou não do estilo dele de ser técnico. Você tem a presença do Mazinho, aí aparece o Ricardo Gomes, aparece o Ricardo Rocha, o próprio Bebeto, e isso eu tô falando só de gente aqui do Brasil, né? Você tem o Guardiola, aí o Guardiola vai aparecer já no segundo episódio, que é quando fala da ida dele do PSV para o Barcelona. Mas assim, eu acho que a quantidade de gente importante do futebol que aparece nesse documentário ajuda a mostrar a grandeza do Romário. Né? Ajuda a mostrar que você pode gostar ou não do estilo do Romário, você pode gostar ou não da pessoa Romário, mas ele foi e ele é ainda muito grande. E de novo, a ideia aqui, né, a gente nesse vídeo falar sobre o Romário em si, é falar sobre o documentário, e aí a gente volta a falar do documentário em si, mas reforçando o que a gente acabou de dizer, né? Eu acho que o documentário é muito feliz em conseguir mostrar logo de cara nesses 2 episódios a grandeza do Romário. A grandeza do que é Romário, a grandeza do que foi o Romário, as imagens dos jogos no Maracanã, e aí você poder, quem vivenciou, relembrar, e quem não vivenciou, conhecer o que era o Maracanã das 100 mil pessoas, né, justificando o clássico dos milhões, é coisa de outro mundo, é coisa de outro nível. O documentário é muito feliz nesses aspectos. E aí eu não quero só ficar fazendo uma rasgação de seda, porque até o momento, pelo menos, o documentário não tem defeito. Assim, o documentário é muito feliz em todas as escolhas que ele fez. As cores que o documentário vai usar na abertura tem a ver com os times e com as passagens dele, do Romário por esses times e pelo que o episódio vai tratar naquele momento. E aí, falando sobre os episódios, a duração muito boa também ali, os 45 minutos de duração em média dos episódios, que ajuda a não tornar cansativo. Não que a edição seja cansativa, a edição também é muito feliz. E aí eu preciso falar sobre algo da edição. Quem acompanha a gente nos outros vídeos, quem acompanha a gente no outro canal, a gente costuma falar muito que quando uma produção quer ficar indo e voltando no tempo, tem que tomar muito cuidado, porque senão você fica perdido. Né? Você vai no tempo, aí você volta, aí vai, volta, quando tu vê, tu não sabe mais onde está. Mas esse documentário também é muito feliz em conseguir deixar bem claro para você em que momento da linha temporal da vida do Romário a gente está falando. E não apenas da linha temporal da vida do Romário em si, mas da seleção brasileira. Assim, né, voltando lá para o início do documentário, ele começa falando sobre o pênalti da Copa de 94. E aí ele também já deixa claro ali que esse documentário ele vai falar da vida do Romário, mas vai traçar o paralelo com a vida da seleção. Né? Ou seja, não dá para falar sobre a seleção sem falar de Romário, e não dá para falar de Romário sem falar da seleção brasileira. E aí você consegue entender muito bem o que está acontecendo na vida de cada um, e você começa a perceber muito bem assim como as coisas foram acontecendo. O documentário consegue deixar isso bem claro. Enquanto o Romário está ascendendo na carreira dele, está explodindo na Europa, aqui a seleção está em frangalhos, a seleção está indo de mal a pior. E aí, gente, o Parreira aparece até numa quantidade de vezes considerável no documentário, que faz sentido, uma vez que ele foi o técnico da Copa de 94, e uma vez que tem toda a questão da demora para o Romário ser convocado. E aí o documentário vai falar ainda no momento sobre a pressão, né, que está sendo. E aí o Parreira tem a cara de pau, com todo respeito, de dizer que não conseguia entender de onde que vinha toda aquela pressão que eles estavam sofrendo. Ele mesmo fala que a seleção já estava há mais de 2 décadas sem conseguir ganhar uma Copa do Mundo. A seleção que ele estava treinando nas eliminatórias não estava jogando bem. É a primeira vez que o Brasil perde um jogo nas eliminatórias. Ele não convoca o Romário por briga, e aí uma briga muito mais do Zagallo com o Romário do que dele com o Romário. O próprio Ricardo Rocha fala isso, que era nítido que o problema ali da seleção para convocar o Romário é do Zagallo. E o Parreira tem a cara de pau de dizer que não conseguia entender de onde vinha essa pressão toda, de como aquela pressão toda surgiu. É fazer média, né? É tentar se fazer de bobo, é tentar fingir que estava tudo certo, quando claramente não estava. Quando até os jogadores conversam entre si dizendo, pô, esse cara tinha que estar aqui, é sinal de que o treinador está fazendo alguma coisa errada, né? E aí, falando sobre Zagallo,
não vamos nos ater muito aqui nessa questão em si, até porque o documentário não se ocupa muito disso, mas eu não tinha noção de como o embate entre Romário e Zagallo era algo tão pesado, assim. Eu não tinha essa percepção de que... E eu também não sei se era tão público assim, né? Em 94 eu estava com 7 anos, 98 era só botar mais 4 aí, eu estava com 11, enfim, mas assim, eu não tinha essa percepção de como era tão dura essa briga do Romário com o Zagallo, a ponto do Romário falar pouco sobre o Zagallo, né? E o pouco que fala não é positivo, e a ponto do Zagallo não querer nem participar do documentário. Tá certo que o Zagallo já estava com uma idade muito avançada na época que o documentário foi gravado, mas mesmo assim é algo que fica marcante, algo que fica marcado ali ao longo do documentário, assim como é marcante também o próprio Careca e o próprio Miller não quererem participar do documentário. Eles foram convidados e não quiseram participar. Mas ainda falando sobre pontos que eu acho que esse documentário ajuda a deixar mais claro pra gente, e aí já se encaminhando para o encerramento desse vídeo, eu não sei, aí de novo, eu pelo menos não tinha, eu não sei se a galera da minha geração, os mais novos tinham, a noção da importância do que foi o Romário pro PSV, assim, do que foi o impacto do Romário pro PSV. O PSV já tinha um bom time, já tinha sido campeão na temporada anterior, mas ainda assim o Romário conseguiu ter um destaque muito grande dentro do PSV, ele foi de uma importância gigantesca para a história do PSV. A gente aqui no Brasil, a gente sabe, não, Romário foi importante para o PSV, o campeonato holandês tinha o seu valor, o PSV era um bom time, mas eu acho que esse documentário ajuda a deixar mais claro ainda qual foi o impacto e qual era a importância do Romário nesse time. O segundo episódio, então, a gente já vai começar a tratar do período, eu falei um pouco espalhado dos dois, mas só para frisar aqui então que até o momento o documentário parou nesses 2 episódios na fase em que o Romário deixa o PSV e já chega dando show de bola no Barcelona, e aí é quando o Guardiola chega falando, já começando a falar de como o Romário era incrível, de como a maneira que o Romário chegou fazendo gol, destruindo tudo, foi impactante e mostrando como a seleção está em frangalhos aqui na eliminatória. Tem o Romário contando um diálogo dele, uma conversa dele do Johan Cruyff, levantando a bola dele. Então, no final das contas, pelo menos até agora, nesses 2 episódios, eu super recomendo que você assista o documentário, mesmo que você não seja uma pessoa ligada ao futebol, mesmo que você não seja fã do Romário em si, você tem que assistir esse documentário, e se você é vascaíno, você precisa assistir pelo menos o primeiro episódio. Tá? Se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever, lembrando da nossa campanha para retomar os nossos números, clica no sininho para receber as notificações, escreve aqui nos comentários qual a sua expectativa, se você já assistiu, se você gostou, o que você está esperando dos próximos episódios, e é isso. Valeu e até a próxima.